força criadora, né? Essa energia motriz do universo, é o que a gente pode entender dele, né? É o que a gente consegue entender por falta de recursos ali, né? Por falta de sentidos, e às vezes até por falta de sentimento, né? Mas lá no livro dos Espíritos, quando Kardec aperta os Espíritos sobre esse assunto, que é Deus, ele dá algumas linhas e fala, ó, não se perca muito, não se preocupar com isso, ainda não tem ferramental ainda para entender. Então, nós só agradecemos a ele a oportunidade de estar aqui, Jesus, os bons Espíritos que coordenam esse estudo, a confiança, a tolerância, a paciência de todo mundo. Então, dai ao aflito a consolação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as aflições. Está tudo interligado ao ensinamento de Jesus, conecta tudo, conecta os nossos corações, quando nós nos predispomos a isso, depende da gente. E a lição é uma só, é simples, ela sempre se esbarra, né? Um tema se esbarra no outro e se complementa no final do dia, né? É impressionante. Então, essa compaixão, né, do nosso Criador, que coloca o consolo ao lado de cada lágrima. Então, as aflições, elas, está lá no capítulo 6, né, quando o Espírito da Verdade pede para que nós elevemos a nossa resignação ao nível das nossas provas. Ele não pede para que peçamos a Deus reduzir as nossas provas ao nível da nossa resignação. A conta é o contrário, é olhar para cima, né? Elevemos a nossa resignação ao nível das nossas provas, busquemos força, busquemos coragem para enfrentá-las, porque elas perpassam por nossas vidas, dentro da lei compensatória, da lei de equilíbrio, da lei distributiva de Deus, né? Nós herdamos nós somos herdeiros de nós mesmos, nós herdamos as nossas próprias dificuldades, né? E elas existem por algum motivo, né? Mas Deus consola e coloca o bálsamo ao lado de cada lágrima, né? Ao invés de a gente clamar, né, contra as nossas dores, que nesse mundo nos cabe um partido, nesse mundo é a parte que nos toca. Nós vamos entender porquê no desenvolvimento do raciocínio. Ao invés disso, a gente precisa agradecer, colocar o joelho no chão. Porque a aflição, na prática, é só uma dor, é só um sofrimento, ou é um remédio? Aí eu preciso voltar lá no capítulo 2, né? O meu reino não é deste mundo, item 5, chama o ponto de vista. Todo mundo lembra? Kardec propõe uma visão mais ampla. Ele até dá o exemplo do alto do monte. Quando você olha para a cidade, ela é menor que o formigueiro, né? Ele até faz esse paralelo. Então, quando a gente enxerga a coisa por outro lado, muda todo o contexto. Então, eu volto ao início, né, do Evangelho, se complementando, as lições organizadas milimetricamente, pedagogicamente, né, pelo Kardec, essa didática nos ajuda a entender. Jesus falou sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele resume todos os profetas e toda a lei, né, nesse conceito. Mas a gente precisava de um pouco mais de detalhe. Mas me fala mais, Pedro, depois me explica um pouco mais, aprofunda um pouco mais para mim, né? Eu não consigo, eu ainda não consigo. E aí vem Kardec, com essa misericórdia toda, nos trazendo essa clareza. Então, no ponto de vista, o que muda todo o contexto, o que muda o jogo, é a forma como a ideia que a gente faz da vida futura.
nesse aspecto, do ponto de vista, vira a mesa. Porque se eu enxergo na lápide, no fim de tudo, nada tem sentido. Acaba ali, posso até me suicidar, e está tudo certo. E é assim? Não é assim. Né? Com esse descortinar da vida futura, com esse conhecimento do que nos aguarda no porvir, a gente passa a ter um outro entendimento dos enfrentamentos e das glórias. Então, o jogo reside aí, o entendimento é aí. Do ponto de vista da vida futura, é como se a gente enxergasse uma escala. Uma escala. Fomos criados, percorremos os reinos, extremamente instinto, matéria, até que um dia nos juntemos ao Criador, sejamos parte do Criador, que na verdade já habita em nós, carregando a centelha divina desse Criador. Mas com a nossa evolução, volta ao capítulo 6. Deus não quer aniquilar a raça humana, Ele quer que nós sejamos os artífices da nossa própria imortalidade, modelando nós mesmos a nossa dócil argila. Vamos lá? Então essa caminhada, né, de reconstrução, de realinhamento, de correção de rota, recalculando a rota, está lá no GPS, desviada lá atrás por escolhas indevidas, e aí nós vamos falar sobre as causas anteriores, as causas naturais das aflições, é o item 5, né, no capítulo 5, explora isso, item 5, 6. Então, esse recalcular, quer dizer, quando eu volto para o gráfico, saio da matéria e miro no espírito esse que um dia, repito, voltará e aí atuará junto a Deus na condução da obra dele, incessante, não para de criar nunca, e precisa desses espíritos que o representam. Então nós um dia chegaremos. Voltando àquela outra aqui do ponto nosso, quando a gente falou das classes, né? Ainda espíritos de terceira classe. Então temos uma jornada. Mas em que momento nós estamos no gráfico? Nesse gráfico, matéria, espírito. Estou mais perto do começo ou mais perto do fim? Estou caminhando. Nós ainda estamos mais perto do início. Agora que nós abrimos os olhos, é aquele filhotinho que nasce que abre o olho. Nós estamos abrindo o olho naquele momento, ainda, né, titubeando, ainda, né, errante, tentando achar, né, a fonte do leite. Que leite é esse, né, que nos vai fazer esse crescimento? Então, essa reflexão, do ponto de vista, ele traz essa dinâmica de como é que as aflições, que é o tema da noite, têm peso, como é que elas impactam. Quem não tem aflição? O rico, o pobre, quem não tem aflição? O nobre, o plebeu, todos os seus livros têm aflições. Repito, os cabem em partilha, mas nós temos uma alternativa. Vamos falar um pouquinho dela agora. Eu parei para olhar, lembrando que ao lado de cada lágrima, né, Deus coloca consolo. Eu fiz um estudozinho rápido sobre a estrutura do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. Peguei a edição do Guilherme Ribeiro e fui estudando, entendendo o impacto, em termos de volume de páginas mesmo. É bem técnico, é bem matemático essa avaliação. Não é reflexão, é bem matemático mesmo. Da estrutura do Evangelho. Vocês sabiam que o capítulo 5, o tema da noite, é o segundo maior capítulo do Evangelho? Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é o segundo maior capítulo do Evangelho. Olha a coragem, né, de pensar nesse tema para discutir em 30 minutos. Mas estamos aí na luta, né? É o segundo maior capítulo. Então nele existem 19 itens. 19 itens. O Kardec ele traz justiça das aflições, as causas atuais e causas anteriores, esquecimento de passado, motivo de eliminação, suicídio e loucura.
E as instruções dos Espíritos trazem mais 13 itens. Então depois vocês podem pesquisar. O próprio sumário já dá uma ideia de tudo que tem ali. Como é que se sofre, a perda de pessoas amadas, enfim. A felicidade não é deste mundo. São vários itens. Agora, 19 itens. Aflição, encarnação, desafios, partilha. Estou puxando palavras que a gente reflita sobre. Agora, qual é o primeiro, maior capítulo? O maior capítulo do Evangelho. Eu falei que o capítulo 5 é o segundo maior capítulo. Qual é o maior capítulo do Evangelho? Capítulo 28. Coletânea de preces espíritas. Tem quase o dobro do tamanho do capítulo. Bem-aventurados os aflitos. Espírito da verdade, Deus consola os humildes, coloca o bálsamo do lado de cada lágrima. Então, se eu tenho o segundo capítulo, que são as nossas aflições e o entendimento delas, e tenho o maior capítulo, coletânea de preces espíritas, é coincidência? Pode ser, né? Eu acho que não. Você tem um capítulo de quase 50 páginas, com orações, com orientações sobre as nossas dificuldades, nos ensinando a nos apresentarmos ao Pai através da oração, nos orientando. Quantas vezes usamos? Prece pelos obsessores, prece por alguém que passa por uma dificuldade, prece por nós mesmos, prece por outro, prece porque a oração, pensamento de conexão com o Pai, aliado ao trabalho do bem, a oração ativa, não uma oração submissa, uma oração descompromissada, oração com o coração, aliado ao trabalho, à entrega. O resultado dos estudantes está lá, pedi o que tereis, o capítulo que explica como é que eu me coloco diante de Deus, esse coração limpo, honesto. Não vamos entender lá que não é o volume de palavra, é a qualidade do sentimento que a gente prega. Então, olha que interessante essa estrutura do Evangelho. Você tem a aflição e a oração, e quando a gente olha para o próprio livro, não o Evangelho em si, mas o livro, a estrutura de páginas e capítulos, você tem um capítulo que te ajuda a superar as aflições, que te ajuda a entender e a se fortalecer, com o dobro de páginas, com o dobro de peso, no sentido de repetição e mais abertura, para a gente entender as nossas aflições e buscarmos um bálsamo que consola. Então, achei interessante, eu nunca tinha pego nisso, e quando a gente se depara com os assuntos, né, que estão nos aguardando aqui nessa agenda, a gente começa a pensar nisso o tempo todo. Vai comprar um Fusca, por isso que um amigo meu esses dias, você vai olhar só o Fusca na rua, porque eu pensando o tempo todo sobre as aflições. Gente, é incrível, né? A importância desse compromisso conosco mesmo, em termos de entendimento e abertura de visão. Né? Então, se a gente puder, como nós vamos falar de causas das aflições, o item 4 e 5, lá do capítulo 5, traz as causas atuais das aflições. E o item de 6 a 10, as causas anteriores. Para colocarmos uma balança, hoje o volume de dores e de angústias que nós enfrentamos estão mais ligadas às causas anteriores ou às causas atuais? Escutando alguns especialistas, estudiosos, é unânime o entendimento de que a maior parte das nossas dores, a maior parte é causada por decisões atuais, por decisões dessa vida mesmo, por escolhas nessa vida mesmo. Não tem muito que aprofundar, até em vidas passadas. As decisões baseadas no orgulho, no egoísmo, as escolhas infelizes, as disputas funestas, as inquietações, sabe, o descompromisso com a nossa consciência na hora das decisões que a gente toma, o abandono do lar, o desrespeito à esposa ou aos filhos,
a insubordinação ao chefe, eu vou mudar dessa empresa, o que não está me satisfazendo, de repente sai de qualquer jeito, enquanto eu estou mais difícil na frente, e aí você olha para trás, está ali, a decisão é aqui mesmo. Né? Agora, o que eu não consegui explicar, o que eu não consegui entender, nasci com uma deformidade, ou uma perda prematura, algo inesperado, aí eu posso levantar a cabeça e pensar, Deus é justo ou injusto? O que eu estou passando é injustiça? Se eu lembrar que eu sou herdeiro das minhas próprias ações, então eu vou concluir que não há injustiça divina. Se eu parto do princípio de um Deus soberanamente bom e justo, eu vou entender que algo eu fiz para experienciar aquela situação. E pode não ser exatamente na encarnação passada, isso pode ser um compromisso que às vezes está lá atrás em outra, e que agora eu tenho a chance de enfrentar. Porque na misericórdia dele, quando eu vou fazer a minha ficha, os desafios para essa vida, ele falou, não, segura um pouco, é muita coisa, agora não dá tudo. Não, eu vou, porque eu sei que quanto maior a recompensa, o desafio, maior a recompensa, então eu vou. E chega aqui, não, eu falei isso, não, está muito difícil, não quero, um passo atrás. Então a gente vai acumulando esses passos atrás para outras oportunidades. Isso vai sendo diluído, está lá no Evangelho. É como se um devedor, ao devedor fosse colocada a possibilidade de quitação pelo 100º valor da dívida. Está lá. É a chance que nós temos. Né? E muitas vezes nós viramos as costas. E aí, eu já começo a gerar aflição para outra. Quer dizer, eu nem vivi a aflição da anterior, já acumulo aflição com os meus próprios atos dessa encarnação e começo a gerar uma poupança negativa. Existe isso, dívida, por uma outra. Então é hora da gente dar um corte nisso. Quando eu olho a escala, volto naquela escala, meu objetivo, ponto de vista, vida futura, não sofro tanto, então, pelo que eu tenho vivido, já que é passageiro, daqui a pouco nós estamos embarcando de volto para aquela estação e retomo a minha jornada na verdadeira vida. Então é muito rápido, é muito rápido para compensar tudo, é muito rápido para aprender tudo, é racional até entender a reencarnação, é algo que não precisa muito. Deus soberanamente bom e justo, sem injustiça, então, dores que eu preciso socorrer, porque também o entendimento disso, e a frieza de coração, não, ele está passando isso porque eu já aprendi no centro, isso aqui é a causa anterior das aflições, e vira as costas, né? Ou, eu uso o exemplo fazendo merchandising, né? Fraternidade Sem Fronteiras, o Wagner, o presidente dessa gigantesca, onde estava por no final de semana, ou eu paro o meu cavalo e coloco o irmão em cima dele e levo para a hospedaria e cuida para mim e eu vou pagar minha volta. Né? Ou eu vou atender e socorrer, ou só explicar racionalmente, porque eu aprendi no Espiritismo que isso aí é porque tem que ser assim mesmo. Então, eu acho que essas reflexões elas são importantes para a gente entender o que nós enfrentamos sem lamentação. Está lá o bem e o mal sofrer. Um dos itens está muito simples. O bem e o mal sofrer. E depoimentos de espíritos aqui que se deparam com sofredores honrados que saem daqui iluminados, porque conduziram, carregaram suas cruzes. Capítulo 6, meus bem-amados, que carregam suas cruzes e ajudam os seus semelhantes. Então, a orientação está aí. A orientação está aí. Né? Por exemplo, família. Seu pai, né? Então, gente, eu acho que são reflexões que nos auxiliam no entendimento dos nossos enfrentamentos e nos preparam para que nós nos enfrentemos com mais otimismo, com mais fé em Deus
Ele não nos desampara, Ele está ao nosso lado. O pai conta, quando ele chega na África, para entender a missão, ele não conseguia sair da sala do quarto. Não conseguia sair do quarto, algo travava. Ele foi lá em socorro, por amor aos sofredores que ali estavam, sem recursos. E ele não saía, de repente, você está aqui por vaidade, volta para sua casa, some daqui, seu vaidoso, chora, remarque sua passagem, não perca o seu tempo aqui conosco, escuta tudo isso, só que de repente ele vê crescer atrás dele um ser enorme, ele se ajoelha, se conecta e entende por que ele estava ali. Então essa conexão, com a ajuda que está o tempo todo ao nosso lado, ela nos dá força, ela nos encoraja para enfrentarmos a nós mesmos e vencermos a nós mesmos. No fim é o que interessa. Eu fiz um mosaico rápido aqui, mas não dá para ler tudo, eu vou só trabalhar a primeira frase, que é um trecho de uma música que eu achei interessante. Eu quero ler uma experiência do Chico. Vai dar exatamente o tempo para a gente poder fazer essa reflexão. O Rossandro Klinger, palestrante, é psicólogo, né? Ele faz traz uma referência usando um caso de um voluntário de um dos projetos lá de auxílio humanitário na África. Vocês imaginam o que é sair de madrugada, tiro, violência, correria, e você sai com a roupa do corpo, ou até sem, e corre numa direção qualquer para se manter vivo. E corre sem parar a noite inteira. Não sabe para que lado seu pai correu, para que lado sua mãe correu, você não sabe. E dias depois você tem notícia que a sua família foi dizimada. Então, é a realidade do Mike Multej, que é hoje um voluntário desse trabalho. Tempos depois ficou sabendo que a família estava viva. Mas ele não queria voltar mais. Já estava no campo de refugiados, socorrendo, botando em prática o que Jesus ensinou. Os pequenos e os fracos são meus filhos prediletos. Ele não fala do orgulhoso, do rico, do vaidoso. Esse tem pena, chora por, mas os pequenos e os fracos, ele vem em socorro deles, porque eles se acreditam, eles se colocam diante desse irmão maior e pede socorro. Né? E o Mike, ele está ali, só que nessa imensidão de dor, o Rossandro ele usa aquela letra do J Quest, a música chama O Sol. Ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Então aquela dor sofrida, aquela dor lamentada, aquela dor angustiada, aquela dor reclamada, ela não te leva a nada. E aí o Mike, o que ele fez? Arregaçou as mangas, sob essa dor imensa, e foi levantar os caídos, foi tirar os meninos do barro, que o pai e a mãe estavam mortos, e levar para dar banho e tentar pôr comida na boquinha deles. Aí a dor dele, se ele escutasse aquela dor, ele ia para onde? Para lugar nenhum. Uma pena que nós teremos mais reflexões aqui com essas frases. Capítulo examina a própria aflição do livro Religião dos Espíritos. Dor, supremo teste da fé. Dor, supremo teste da fé. Então, lá, vamos lembrar, capítulo 6, eleve a sua resignação ao nível das suas provas. Então, fé, eleva a minha fé, porque a dor de cá, né, nível das provas, e a elevação da resignação. Então, eleva a minha fé. A dor é o supremo teste da fé. O sofrimento é prelúdio de glória. Então, se eu sofro, eu não tenho que lamentar porque eu sofro. Eu sofro porque eu estou apto a passar por isso, porque Deus me entendeu apto para ele ter que carregar esse desafio. Vamos chamar de desafio agora, vamos chamar de dor, de problema. Não, esse desafio que eu estou enfrentando é para o meu crescimento. Se Deus, e eu me subjugo a Ele e ajoelho diante dele me permitiu, é porque Ele entende que eu tenho força. Senão, se eu não tivesse força para esse desafio, eu estava lá na capa da revista, no iate, tomando
um vinhozinho, a dona Lucília nos lembra muito disso, eles não estão preparados ainda para esses enfrentamentos, então não fica com inveja deles não. Estava lá, não invejei os ricos, porque as provas deles são muito mais atrozes que as nossas. Então nós temos que separar esses conceitos. Uma frase interessante dentro desse mosaico que eu propus para trazer para vocês, para nós refletirmos, né? É importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Então, se eu tenho aflição bem suportada, bem entendida, bem vivida, eu gero tranquilidade. Ponto de vista, vida futura. Agora, se eu estou entregue à preguiça, ao comodismo, às facilidades transitórias, eu estou gerando aflição. Causas atuais, causas anteriores. Porque está tudo conectado, o assunto ele se conecta. Né? Então, o ponto de vista muda todo o entendimento. Muda toda a análise. Temos que ter lucidez para enfrentar isso e viver de forma lúcida, de forma consciente, usando esses recursos, usando essas ferramentas para entender o que se passa e mudar a nossa postura. Vencermos a nós mesmos, as nossas más tendências. Eu acho que é isso. Tem muita informação aqui transitando, mas de uma maneira geral. Depois de casa, nossa, esqueci desse aspecto. Meu Deus, passou batido esse, era tão importante esse. Mas quando eu me conecto aqui com a espiritualidade da casa, e esse outro assunto não vem agora, é porque não tem, vai dar certo, no final das contas. Então vamos lá. Palavra aos enfermos. Os doentes eram tantos em Pedro Leopoldo, eram tantos. Noite a noite, que o espírito de Neio Lúcio, compadecendo dos sofredores, endereçou-lhes a mensagem que transcrevemos abaixo. Palavras aos enfermos. Toda enfermidade do corpo é processo educativo para a alma. Receber, porém, a visitação benéfica entre manifestações de revolta é o mesmo que recusar as vantagens da lição, rasgando o livro que nola transmite. A dor física, pacientemente suportada, é golpe de buril divino, realizando o aperfeiçoamento espiritual. Tenho encontrado companheiros a irradiarem sublime luz do peito como se guardassem lâmpadas acesas dentro do tórax. Em maior parte, são irmãos que aceitaram com serenidade as dores longas da providência. Lhes endereçou o benefício deles mesmos. Em compensação, tenho sido defrontado por grande número de ex-tuberculosos e ex-leprosos em lamentável posição de desequilíbrio e afundados muitos deles em charcos de treva, porque a moléstia lhes constituiu tão somente motivo de insubordinação. O doente desesperado é sempre digno de piedade, porque não existe sofrimento sem finalidade de purificação e de elevação. A enfermidade ligeira é aviso. A queda violenta das forças é advertência. A doença prolongada é sempre renovação de caminho para o bem. A moléstia incurável do corpo é reajustamento da alma eterna. Todos os padecimentos da carne se convertem com o tempo em claridade interior. Quando o enfermo sabe manter a paciência, aceitando o trabalho regenerativo por bênção da infinita bondade. Quem sustenta a calma e a fé nos dias de aflição, encontrará a paz, com brevidade e segurança, porque a dor em todas as ocasiões é a serva bendita de Deus. A dor em todas as ocasiões
é a serva bendita de Deus. A dor serve a Deus na nossa transformação, que nos procura em nome dele, a fim de levar a efeito dentro de nós o serviço da perfeição que ainda não sabemos realizar. Ok? Obrigado. Essas reflexões nos auxiliam no entendimento dos nossos desafios lá fora. Bom? Obrigado, irmãos. Eu agradeço. Obrigado.